Você chega na sua casa, você tira seus sapatos, o barulho da chave ecoa no corredor. A casa está toda escura. Seu celular vibra, notificações, mensagens e talvez até convites. Mas ainda assim tem uma coisa que pesa. Isso é curioso, não é? A gente nunca esteve tão conectados e ao mesmo tempo nunca falamos tanto sobre solidão. Você pode estar cercado de pessoas no trabalho, no WhatsApp, no Instagram, e ainda assim sentir uma espécie de vazio difícil de nomear. Não é exatamente uma tristeza, não é exatamente depressão. Acaba sendo uma sensação mais silenciosa, um eco interno. E o mais estranho, às vezes a solidão aparece até quando estamos acompanhados. Ela surge no meio de uma conversa em que você ri, mas sente que ninguém realmente te escutou. Ou quando você compartilha algo importante e acaba recebendo uma resposta automática. Ou até quando percebe que você passou o dia inteiro sem falar nada que fosse verdadeiramente seu. Esse é o tipo de solidão que dói. Não é a ausência de pessoas, é a ausência de encontro. E aqui começa uma distinção importante. Estar sozinho não é o mesmo que sentir solidão. Estar sozinho pode ser descanso, pode ser escolha, pode até ser uma espécie de liberdade. Mas a solidão que machuca, ela é diferente. Ela carrega a sensação de não ser visto, de não ser compreendido e de não ser necessário. É como se houvesse uma distância invisível entre você e o mundo. E antes que você pense que isso significa que há algo errado com você, deixa eu te dizer algo com muita clareza. Sentir solidão não é um sinal de fracasso social. Sequer é um defeito de personalidade e também não é falta de esforço. Acaba sendo, no fim das contas, você que está me ouvindo, uma experiência profundamente humana. A psicanálise nos ajuda a entender algo desconfortável. Existe uma parte de nós que ninguém alcança completamente, nem os nossos amigos mais próximos e nem quem nos ama, talvez nem nós mesmos. Sigmund Freud, certa vez, mostrou que não somos totalmente transparentes, nem para nós mesmos. Há sempre algo inconsciente, algo que escapa, algo que não conseguimos traduzir em palavras. E se nem nós nos compreendemos por inteiro, como alguém poderia nos compreender totalmente? Isso significa que existe uma dimensão inevitável de solidão na própria condição humana. Aqui está um ponto crucial. O problema não é que essa solidão exista. O problema é que fomos ensinados a tratá-la como um erro. Vivemos numa cultura que diz: se você está sozinho, você precisa sair mais. Se você está triste, você precisa se ocupar. É essa mesma cultura que fala da cabeça vazia, oficina do demônio. Se você se sente vazio, você precisa de alguém. Então, nesse momento, a gente começa a correr. A correr para relações, correr para distrações, correr para cada vez mais ser produtivo. Corremos para qualquer coisa que faça barulho suficiente para abafar o nosso silêncio interno. Só que esse silêncio continua lá. E talvez, apenas talvez, a solidão não seja um inimigo. Talvez ela seja um sinal, talvez até um convite. Vamos explorar uma ideia que pode mudar completamente a sua relação com esse sentimento. Porque existe uma única mudança de postura que transforma a solidão de ameaça em portal. E ela começa não tentando preenchê-la, mas aprendendo a escutá-la. Se você pesquisar no YouTube ou no Google como vencer a solidão, você vai encontrar listas. Saia mais, converse mais, tenha hobbies ou até pratique a gratidão. Nada disso é inútil. Tá bom, tem até alguma coisa aí que pode ser inútil. Mas tudo isso parte de uma suposição silenciosa, que a solidão é um problema a ser eliminado. A psicanálise ela começa em outro lugar.
ela não pergunta como acabar com a solidão. Ela pergunta: o que essa solidão está dizendo? E essa pergunta muda tudo. Freud trouxe uma ideia que ainda hoje é desconfortável. Nós não somos senhores absolutos de nós mesmos. Existe uma parte de nós que escapa, desejos que não entendemos totalmente, medos que não sabemos de onde vêm, reações que nos surpreendem. Ou seja, existe sempre uma distância entre quem somos e quem achamos que somos. E se existe essa distância dentro de nós, também existe uma distância inevitável entre nós e os outros. Por mais íntima que seja uma relação, nunca seremos completamente compreendidos. Sempre haverá algo que não conseguimos traduzir em palavras. Isso não é uma tragédia, isso é a nossa estrutura de funcionamento. A solidão, nesse sentido, não é um acidente da vida moderna. Ela é parte da própria experiência de ser humano. Mas quando não entendemos isso, interpretamos essa experiência da solidão como um defeito. Ah, mas deve ter alguma coisa errada comigo. Ninguém me entende, eu não me encaixo. Na verdade, há uma parte de você que nunca será totalmente encaixada, porque essa parte é singular. E singularidade implica uma dose inevitável de solidão. Agora vamos um pouco mais fundo. Quando somos bebês, não sabemos que somos separados da mãe. Existe uma sensação de fusão. O mundo e o cuidado da mãe, né, ou de algum cuidador, parece uma coisa só. Com o tempo, algo acontece. Percebemos que o outro não é extensão de nós. Se bem que tem gente que ainda acha até hoje que o outro é extensão de si. Essa descoberta de que o outro não é uma extensão da gente, ela é fundamental, mas também muito dolorosa. Essa experiência coloca a gente muito em contato com a solidão. Winnicott falava sobre a importância de uma presença suficientemente boa nesse momento. Não perfeita, não ideal, apenas suficientemente estável para que a criança suporte essa descoberta sem desmoronar. E o que isso tem a ver com você hoje? Tem muito a ver. Porque cada vez que sentimos uma solidão profunda, algo dessa experiência antiga pode ser reativado. Não é apenas ninguém respondeu a minha mensagem, é algo mais antigo. É uma sensação de, nossa, será que eu estou sozinho no mundo? Será que eu importo para alguém? Perceba como a solidão toca camadas muito mais profundas do que a gente imagina. Ela não é só ausência de companhia. Ela pode tocar o medo de desamparo. E aqui começa uma virada importante. Se a solidão toca algo tão estrutural e antigo, talvez ela não possa ser simplesmente apagada com mais interações. Talvez ela precisa ser compreendida. Porque quando você entende que existe uma solidão que faz parte da condição humana e outra que nasce da dificuldade de lidar com essa condição, você começa a se posicionar de forma diferente diante dela. Você para de se culpar e começa a escutar. E isso é o primeiro passo para transformar a solidão de inimiga em companheira, no melhor dos casos. Se a solidão é parte da condição humana, por que ela parece estar mais intensa nos dias de hoje? Porque hoje a gente vive na era do preenchimento. Nunca foi tão fácil evitar o silêncio. Você acorda e já pega o celular. Trânsito com podcast. Impossível almoçar sem ver um vidinho, não é? Banho com música. Antes de dormir, mais uma rolagem infinita. Existe sempre algo ocupando o espaço. E isso não é por acaso. Nossa cultura transformou o vazio em algo intolerável. Se há silêncio, precisa ser preenchido. Se há tédio, precisa ser estimulado. Se há solidão, precisa ser resolvida. Aqui mora um paradoxo. Quanto mais tentamos eliminar a solidão, mais ela se torna intensa na sua vida. Vivemos sob a promessa de que nunca mais estaremos sozinhos.
Redes sociais prometem proximidade, aplicativos prometem companhia instantânea, mensagens prometem acesso imediato. E ainda assim, algo continua faltando, porque conexão não é o mesmo que encontro. Você pode trocar dezenas de mensagens e ainda sentir que não foi realmente visto. Você pode ter milhares de seguidores e se sentir invisível. Pode estar em um relacionamento e sentir uma distância impossível de explicar. O problema não é a tecnologia. O problema é a expectativa inconsciente de que o outro deve eliminar a nossa sensação de falta. Quando a gente coloca essa responsabilidade na mão de alguém, a gente cria um peso impossível de sustentar. Nenhuma pessoa pode preencher completamente outra. E quando esperamos isso, duas coisas acontecem. Ou nos frustramos constantemente, ou começamos a nos moldar para não perder a presença do outro. E aí surge um tipo ainda mais doloroso de solidão. Estar acompanhado e ao mesmo tempo desconectado de si mesmo. Estamos falando de solidão, então eu pergunto para você: o que aparece quando você para de fugir da solidão? Quando você não corre para o celular ou quando você não liga a TV automaticamente? Quando você não busca alguém para preencher esse espaço? Nesse momento, você começa a ouvir algo mais sutil. Pode ser tristeza, pode ser cansaço, pode até ser uma raiva que nunca foi nomeada. Às vezes até um desejo que você vive adiando. A psicanálise nos lembra que nem todo o sofrimento quer ser eliminado imediatamente. Alguns desses sofrimentos querem ser escutados. Lacan falava sobre o desejo como algo que nunca se completa totalmente. Sempre haverá uma falta. Sempre haverá algo que escapa. E isso não é um defeito da vida. É o que nos move. O problema é que confundimos falta com falha. Sentimos o vazio e pensamos: tem algo errado comigo. Mas o vazio pode ser espaço. E espaço pode ser um campo fértil. Quando você suporta ficar consigo mesmo, começa a perceber: o que realmente dói não é estar só. É não saber o que fazer quando estou só. E isso é uma habilidade que ninguém nos ensina. Experimente esse pequeno gesto. Reserve 15 minutos do seu dia, sem celular, sem música, sem nenhuma forma de distração. Sente-se em um lugar confortável e faça apenas uma pergunta interna: o que está acontecendo comigo agora? Não busque uma resposta rápida e sequer julgue essa resposta. Apenas escute. Pode até ser desconfortável no começo. Pode parecer estranho. Pode surgir até uma inquietação. Sua perna pode ficar mexendo, o seu pensamento pode ficar acelerado. Mas aos poucos, algo muda. Você começa a perceber que não é o vazio que machuca, e sim a guerra contra o vazio. Quando você para de lutar contra a solidão, ela perde parte desse poder ameaçador. Ela se transforma em espaço de contato. E aqui está essa virada profunda. Talvez você não esteja sofrendo porque está sozinho. Talvez esteja sofrendo porque nunca aprendeu a estar consigo. E essa é a habilidade mais libertadora que existe. Porque quando você aprende a ficar, a escutar, a sustentar esse silêncio, a solidão deixa de ser um abandono e começa a se tornar encontro. Kierkegaard dizia que a tarefa da vida é tornar-se quem se é. Até parece simples, né? Porque tornar-se si mesmo implica suportar momentos de solidão. Implica descobrir o que você pensa quando ninguém está opinando. O que você sente quando não está tentando agradar. O que você deseja quando não está tentando corresponder com alguém. Quando você passa por esse processo, algo muito poderoso acontece. Você para de implorar por amor, por atenção, e começa a oferecer amor e atenção. Porque o amor deixa de ser uma tentativa de salvar a si mesmo.
ele vira um gesto de partilha. E isso muda completamente o tipo de relação que você constrói. Quem consegue sustentar a capacidade de estar só, não se desespera diante de pequenas distâncias. Não interpreta cada silêncio como uma rejeição, por exemplo. Não transforma cada conflito em ameaça de abandono. Não vive em estado constante de alerta emocional. Existe mais estabilidade, mais respiro, mais espaço. Você entende que o outro não é responsável por regular toda a sua existência. E curiosamente, quando você deixa de depender desesperadamente de alguém, as relações tendem a se tornar mais profundas, porque as relações elas começam a compreender a falta. Porque agora existe encontro entre dois sujeitos inteiros, e não dois vazios tentando se preencher. Você não melhora suas relações encontrando a pessoa certa. Você melhora suas relações aprendendo a ficar consigo. Quando a solidão deixa de ser pânico, o amor deixa de ser urgência. E quando o amor deixa de ser urgência, ele pode finalmente ser uma escolha. Não é que você deixará de desejar a companhia de alguém, mas o desejo deixa de ser medo disfarçado. Ele vira movimento genuíno em direção ao outro. E isso é profundamente diferente, porque agora você não está buscando alguém para fugir da solidão. Você está oferecendo companhia porque aprendeu a ser companhia para si mesmo. E essa é uma das formas mais maduras de amar alguém. Se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido algo importante. A solidão não é simplesmente a ausência de pessoas. Ela é a presença de você mesmo. E isso é assustador, porque fomos ensinados a procurar fora aquilo que muitas vezes precisa ser construído dentro de cada um de nós. Mas veja a mudança que aconteceu ao longo deste vídeo. A solidão deixou de ser falha, a solidão deixou de ser um defeito, deixou de ser prova de rejeição. A solidão passou a ser uma condição, e mais do que isso, uma possibilidade. Talvez você ainda sinta solidão amanhã, e isso não vai significar que você está fracassando, e sim vai significar que você é humano. A diferença é que agora você pode escolher não fugir. Você pode se sentar com ela, com a sua solidão, pode escutá-la e pode descobrir que, no fundo, a solidão não é a ausência de alguém. É o espaço onde você aprende a estar consigo. E quando você aprende isso, estar com os outros deixa de ser uma necessidade desesperada e passa a ser uma escolha consciente. E escolhas conscientes são a base das relações mais maduras. Eu lembro muito de uma música de uma banda que eu gosto muito, que se chama Super Combo, a banda, depois vocês pesquisam. E essa banda tem uma música que fala mais ou menos assim: antes de sermos dois, a gente precisa aprender a ser um. Esse é o segredo.